Aleluia. Bem, nós vamos então a uma porção das Sagradas Escrituras no livro de Eclesiastes. Em espanhol, Eclesiastés, né? Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Livro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. Então, nós queremos enfocar este momento, este tema aos nossos preciosos irmãos jovens, né? Louvado seja Deus, com o único objetivo de que Deus nos ajude, né? Nos dê de sua porção para que possamos ajudar também aos nossos jovens, né? Deus os abençoe. Então vamos dar leitura no livro de Eclesiastes, né? Diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Senhor Deus, eterno Pai, temos tão pouco que pedir-te e muito que agradecer-te, suplicando, Senhor, as tuas fagulhas de misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada jovem, cada pai, cada mãe, Senhor. Peço-te agora, Senhor, que nos ajude, que naquilo que hemos de falar, que seja o Senhor nos inspirando e também, Senhor, possa vivificar nos corações as palavras que nós necessitamos ouvir e pôr em prática e seguir a jornada. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos rapazes, das nossas moças, dos nossos meninos, meninas, nossos miúdos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória e honra. Amém. Muito bem. Neste tema tão peculiar, talvez muitos pregadores já estiveram a falar sobre este ponto, né, com respeito à juventude, né, que lembra-te. Há 3 temas interessantes que nós queremos enfocar neste único verso. 3 temas que queremos enfatizar-nos em este único versículo. Neste versículo diz: lembra-te, e disse: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você vê aí que ele faz uma separação da oração e logo diz: antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Então, nosso primeiro estudo está baseado em Eclesiastes 12:1. A nossa segunda porção está baseada, que isso já seria para depois, no Salmo 119, verso 9, onde diz: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E a terceira fase desse estudo está em 2 Timóteo 2:22, onde diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor, ou o Senhor. Então, hoje iremos falar sobre lembra-te, né? Lembra-te. E no livro de Provérbios, no capítulo 1, versos 4 a 6, a Escritura nos narra algo muito interessante.
disse para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas posições. Isso é o que diz Provérbios 1:4-6. Agora, na palavra de Deus, há frases ou declarações que são ricas, que são abundantes, especialmente nos livros de Provérbios, que é um chamado livro de sabedoria, né? Provérbios, livro de Jó. Essas frases são expressões firmes e consistentes da vontade de Deus, a fim de que aprendamos, a fim de aprender, né, e entender e agir corretamente. É uma conduta, ordem e doutrina. Em Provérbios 1, verso 1 até o 6, né? Nós vamos ler até o 3, porque já o 4 ao 6 já limos. Vamos ler até o verso 3 do capítulo 1 do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então você vê aqui, Provérbios de Salomão, filho de Davi. Então Salomão era filho de um rei. Então, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Veja, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se entenderem as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, Salomão, sendo filho de um rei, assim que não era qualquer classe de jovem, né? Era um jovem da elite, como disse, da elite real. Porém, Salomão nos está aqui a falar nessa descrição que ele expressa no verso 1 do capítulo 12 de Eclesiastes, onde, se nós seguirmos um pouquinho aqui nesta porção, ele nos diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Então veja bem, existem jovens, né, que pensam que vão sempre ser jovens. Eu me lembro da minha juventude, da minha mocidade. A juventude é a primavera do homem, da moça também. E vivi muitas experiências maravilhosas. Jovem não vê perigo, jovem gosta de desafio, né? Gosta de enfrentar situações que um homem velho teria que pensar várias vezes para enfrentar situações que muitos jovens enfrentam. Então, e muitos jovens pensam que eles sempre vão ser jovens, que eles sempre vão ser fortes, que eles sempre vão ser capacitados, né, para a resposta rápida. Eles vão estar assim, rapidamente, sempre na plenitude de todas as suas faculdades, sempre capazes de tudo.
A verdade, contudo, é bem diferente do que estamos ou do que estão a pensar. Hoje aparecerão de repente. O jovem começa um tempo, começa a aparecer as arrugas, começa logo amanhã, começa a aparecer um cabelo branco, no outro dia uma artrose no joelho, né, ou nos dedos, e mais tarde você começa a já ter esquecimentos esporádicos, você já não se lembra de tudo, né, como tinha aquela mente tão fresquinha que podia armazenar e se lembrar aquilo como um computador zero, né, novo. E então esporádico, e quando ainda pensam na juventude, já passaram pela maturidade e estão entrando já na velhice. Hoje se passa tão rápido o tempo, tudo está a acelerar, né? Então você pode perceber que de repente você é um jovem, logo você começa a perceber que você já começa a ter cabelo branco, já começa a ter artrose, já começa a esquecer, já começa a se sentir cansado, não porque esteja doente. E então é o sinal de que a idade está avançando. Então o tempo voa, o tempo passa rapidamente, né, que nós nem mesmo nos damos de conta, muitas vezes, né? Tão preocupados estamos com as coisas da vida, o curso universitário, a faculdade, que se até esquece de cultos, de leitura, de meditação, entende? E caímos ali então de cabeça a dedicar aquilo que para nós é um futuro. Na realidade está bem você construir um futuro, mas é um futuro aqui, e o futuro com Deus não existe. Então, outros estão pensando em emprego, né? Preparar-se, estudar para um melhor emprego, o futuro ser um empresário, etc. Entende? Outros estão pensando no casamento, e com todas as alegrias e problemas, né, que possa haver, e logo começa a chegar os filhos, e logo também começa a vir outros problemas a mais. Então, quando você percebe, já o tempo passou, e não vai demorar muito, já os netos começam a aparecer, e nós sempre estamos aí como que ocupados, né, pensando que ainda somos jovens, e às vezes esquecemos das coisas principais. Lembrando-nos do nosso Criador para o adorar, amar e servir. Então Salomão nos está a advertir: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. No dia, se é que está asseverando de que a juventude ela não vai ser todo tempo jovem. Vai ter o seu tempo, vai ter a sua época, né, a sua estação. Então Salomão, consciente de como a vida é breve, exortou, disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quer dizer, não te esqueça, lembra-te, recorda do teu Senhor, do teu Salvador. Disse, por quê? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você vem dizer: não tenho nestes dias contentamento. Então, Salomão, ali já dizem os historiadores, os estudiosos, que o livro de Eclesiastes é o livro da terceira idade, né? É o livro que Salomão esteve a escrever já na sua velhice. Então, jovem, lembra-te do teu Criador enquanto és novo, entende? Pois amanhã serás velho, e depois de velho vem o que vamos esperar. Não é somente a aposentadoria, senão a morte também, e um lote de dores e enfermidades. Então o melhor que se pode dar, entende, é justamente na juventude.
Louvado seja Deus. Quando você chegar já aos 50, chegar aos 45 ou 50, você já vai começar a olhar para trás e dizer: quando eu era jovem, eu era isso, 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 fazia isso, isso, isso. Você vai ter saudades, né, daqueles dias quando você podia pular de uma árvore, de um galho para o outro, como se fosse um macaco de um lado para o outro, brincar, desafiar a lei até da gravidade. Porém que agora você vai começar a dizer: quando eu era jovem. Então, a mocidade é o tempo oportuno para ter, como dizer, para que você se lembre do Criador, que você possa investir a sério a tua salvação para a glória do nome do Senhor Jesus, onde você possa fazer seu investimento, entende, o mais breve possível, cedamente falando. Louvado seja o nome de Jesus. Então, que você possa, a Bíblia disse: lança o teu pão sobre as águas. Ele diz: porque depois de muitos dias o achará. Quer dizer, o que você planta na juventude, você vai colher amanhã na velhice. É isso aí. Quantas coisas eu, como jovem, fiz, ou seja, de coisas quando ainda jovem, desde os 10 anos, meus próprios tios, né, os chamados homens daquela época, começaram a me ensinar a beber licor, né? E logo depois aprendi a fumar. Então, existem consequências, né, que aquilo vai acumulando e com o tempo aquilo que você começa a sentir no futuro. Então, melhor é você fazer um bom investimento na sua juventude, uma boa aplicação em Jesus Cristo, né? Então, faça o que é bom, entende? Faça o que é bom, porque amanhã você vai colher tudo que você plantar. Porque, como diz, a nossa colheita é o guia da nossa vida. É o guia da nossa trajetória. Louvado seja o nome de Jesus. Então, e a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador e Ele sabe o que deves fazer e como deves fazer. Então, é melhor buscar agora a sua direção, orientação, quando você está na primavera da sua vida, né? Antes que isso seja tarde, enquanto você é moço, jovem, solteiro, solteira, tem a possibilidade de se render em corpo, espírito e alma a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, em dar toda a sua força a Deus, todo o seu vigor para Ele. Então, e outra coisa também, chegará um tempo em que já suas pernas, você vai começar a sentir já as debilidades nas pernas, no seu corpo e assim sucessivamente. E logo então os moedores, que é os dentes, vão começar então a cair, a perfurar. E então já você vai começar a perceber de que, entende, os anos têm te alcançado. Então, e a Bíblia diz: antes que escureça os teus olhos, antes que, como diz, que você comece a sentir já cansaço, fadiga e dor, louvado seja o nome de Jesus, e antes de que esse cérebro comece já a minguar, você já ter essa dificuldade, né, em rebobinar o que antes era tão rápido para você. Então, e antes que você volte ao pó, de onde você veio, e o espírito volte a Deus, onde Deus deu, e o corpo fenece, então faça algo para Deus. Entregue-se por completo, deixe-se orientar por Deus em tudo. Aproveita a tua juventude, a tua maturidade, a tua vida para servir ao Senhor com todo o teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o profeta de Deus, ele foi claro quando ele falou em algumas mensagens. Nós vamos então tocar, né, alguns tópicos das mensagens do Umbra, né? Então, a porção que nós limos, ela
nos ensina como distinguir entre a verdade e a falsidade, entre o bem e o mal. Isso é o que Salomão, disse, aconselhou para os jovens: prudência, e aos moços conhecimento e bom senso. Então, outra coisa que a Escritura é tão clara, quando disse: o sábio virá e crescerá em conhecimento. Eu, quando era jovem, eu brincava, tinha minhas brincadeiras, de jogar bola e outras coisas que jovem pratica, de carreira, etc. Mas quando tratava-se de conselhos, a mim, eu gostava muito de estar onde estavam os velhos. Apesar que na minha época, os velhos não permitiam muito um garoto ou jovens estar ali ouvindo o que eles estavam a falar. Mas eu sempre buscava uma forma para aprender da sabedoria deles. E então, quando a Escritura diz lembra-te, a Bíblia me diz purifica-te, e a Bíblia diz fuja, como disse. Então são 3 coisas importantes que o jovem deve ter e tomar em conta na sua vida, no seu desenvolvimento. Então, na Bíblia, expressa o conselho diretamente de Deus para os jovens, mostrando de forma consistente a vontade de Deus para com os jovens. Então, nessas 3 fases encontramos uma mensagem clara e firme do amor de Deus para os jovens. Na mensagem graduação, assim o Mombrana intitulou graduação, mas o tema da mensagem foi Vem, segue-me, pregado no Arizona, em 1º de junho de 63. O Mombrana diz no parágrafo 25: e esses jovens sentados aqui nesta noite, alguns deles estão se formando, porque foi numa formatura, numa graduação, que eles, então, ali o Mombrana pregou para esses jovens. Disse: e alguns já têm se formado, já estavam graduados. Mas eu reconheço, Senhor, alguma coisa que aconteceu algumas horas antes deste grande abalo ou grande explosão, que aconteceu na montanha lá em cima. Lá em cima, quando Mombrana foi ao monte a orar. Louvado seja Deus. Ele disse: ao norte de Tucson, quando os anjos do Senhor desceram, veja isso, quando os anjos do Senhor desceram, ali falaram com eles, foi ali no Canhão Sabino. Então, o Mombrana diz assim: eu me lembro do que foi dito ou falado. E ele disse aqui claramente: e especialmente sobre os jovens. Era uma mensagem direcionada aos jovens. E disse: eu oro a ti, Senhor, para que tu nos ajude a entender. E que eu possa ser capaz de dizer alguma coisa para estes jovens, companheiro, nesta noite, que os ajudará no decorrer da jornada. Ao longo do meu ministério, Deus sempre me deu muitos jovens, em quase todas as igrejas que eu fui pastor. E sempre fui muito direcionado a aconselhar, a mostrar para a juventude o certo e o errado. O sucesso em meu lar eu devo a Deus, a minha esposa, louvado seja Deus, porque Deus nos ensinou a forma correta de levantar uma família desde tenra idade.
Então, e agradeço a Deus por isso. Sou pai de 6 filhos, 2 rapazes. Deus abençoe, amados irmãos. E É um 4 imenso moças. prazer novamente estarmos numa nova transmissão. E sempre busquei mostrar para eles a verdade. Coloquei Senhor sempre bendiga, meus o amados inferno irmãos. diante deles e os céus É um imenso para prazer que eles novamente saibam estarmos. que há uma batalha que ganhar e que a coroa está no final da carreira e que tudo que se planta se colhe no amanhã. Muitas vezes e em muitas ocasiões fui mal entendido por muitos pais, porque tem pais que eles são e querem ser mais amorosos que Deus. E eles têm uma autoproteção que não está mal, de ter uma autoproteção, mas muitas vezes eles veem um mosquito e engolem um camelo, um elefante. E muitas vezes eles não aceitam que o jovem seja, na realidade, ensinado na forma correta como a Escritura nos ensina. Porque eles vêm com a ideia que diz eles são jovens. E não devemos ser muito duro com os jovens. Louvado seja Deus. Eu vou perguntar eu sempre estive a perguntar a pais e mães, como se vai formar soldados na Força Aérea, no Exército ou na Marinha, sem haver um treinamento rígido, uma conscientização, glória ao nome de Jesus, de que eles foram selecionados, escolhidos para defender a sua pátria e preservar a sua vida. Eles têm que ser treinados. Muitas vezes mostrei para a juventude as características, a diferença entre um jovem religioso, um jovem mundano e um jovem cristão. E às vezes um pastor ensina na congregação a palavra, e quando chega em casa os pais dizem, isso não é assim. Eles contradizem o pastor, contradizem a mensagem, contradizem a Bíblia, porque eles querem filhos meios cristãos. Isso chama-se pais fracassados. Não estão preparando sua família para o arrebatamento, mas para serem mundanos. E o resultado disso é a caída amanhã, é o fracasso amanhã. E o Mombrana disse que é uma mensagem para os jovens, direcionada aos jovens, revelada pelos anjos. Então o Mombrana disse, eu oro a ti, Senhor, para que tu nos ajude a entender e que eu possa ser capaz de dizer alguma coisa para estes jovens companheiros nesta noite, que os ajudará no decorrer da jornada. Porque, Senhor, nós todos necessitamos de tua ajuda neste tempo. Essa foi a expressão do profeta. Louvado seja Deus. Na mensagem Influência, no parágrafo 1º, o Mombrana disse, e eu estou feliz por estar aqui nesta manhã, por esta boa reunião de pessoas, especialmente pelos jovens. Como eu entendo que este trabalho é dedicado aos jovens e é uma boa oportunidade em minha vida. Eu sempre fui um pastor de preparar jovens para o arrebatamento, para enfrentar o diabo na rua, na escola, na faculdade e em casa também, e também na igreja. Glória ao nome de Jesus.
Meu objetivo sempre foi preparar jovens fortes, que a Bíblia disse jovens sejam fortes. Mas como vão ser fortes com o ministério fraco? Como é que vão ser fortes com uma família, com um pai, com uma mãe fracassada? Que conselho uma mãe mundana, desviada da mensagem, vai dar para o filho? Que exemplo ela tem? Nenhum. Aí está o contraste. Então veja. E o Mombrana disse, e uma ênfase, ou eu chamaria isto de uma advertência para endereçar os rapazes. É uma oportunidade para endireitar ou endereçar os rapazes, e disse, e moças, que estarão aqui amanhã, se houver um amanhã, então nós estamos felizes por isso. Para que esta mensagem que os anjos deram ao profeta? É para endireitar e corrigir o moço e a moça, o menino e a menina, o rapaz, a moça. Se a mensagem, irmão, não endireita a um jovem, no nome de Jesus, vocês estão a pensar que a vara da espingarda, o cinturão, o chicote, o azarro que vai endireitar um jovem? Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Então, Mombrana diz que devemos dar aos jovens Deus antes que alguém venha e dê o diabo para eles. Então, segue o Mombrana nesta mensagem, então ele diz, nós estamos felizes por isso, ou seja, em dar aos jovens uma mensagem verdadeira. Então a Bíblia diz, lembra-te. Então lembra-te de teu Criador nos dias da tua juventude. Então Eclesiastes 12:1 disse, lembra-se, ou melhor, tenha memória, tenha em mente, ou seja, Deus, não se esqueça dele, pense em Deus, dê lugar a Deus nos teus pensamentos, entende? No teu dia a dia, nos dias da tua juventude. Sendo que, disse a Bíblia, a adolescência, a juventude e a primavera da vida. A adolescência e a juventude é a primavera da vida. Ou seja, é o florescimento, é o vigor. E é geralmente difícil para um jovem dar lugar a seus pensamentos pelas coisas de Deus. Porque o jovem pensa em muitas coisas, é um computador novo. No nome de Jesus, com uma memória extraordinária que é rápido. Entendemos que não estou falando 100%, tem jovem que é lerdo, é muito lento, mas a maioria dos jovens são muito rápidos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, e muitas vezes é difícil para um jovem, glória ao nome do Senhor Jesus, muitos deles estão no estudo, nos exames, na faculdade, na escola, no seu dia a dia, entende? Está sempre a pensar em Deus. Mas a Bíblia nos diz, entende? Em tudo que é puro, em tudo que é justo, nisso pensai. Então, pois eles supõem que haverá tempo para pensar em Deus. A maioria dos jovens, eles pensam que haverá tempo para eles pensar em Deus. Mas muitos deles, quando vão pensar em Deus, entende? Já ultrapassaram a juventude, já malgastaram as suas energias, entregaram sua força e seu coração ao diabo. Glória ao nome de Jesus. E querem dar para Deus o bagaço, o resto. Então, muitos dizem que é muito jovem para pensar em Deus. E logo dirão que é muito tarde para pensar em Deus, já que a juventude é o palco. Ouça isso. Ouçam isso.
É o palco para viver e aproveitar a vida. Este é o lema. É o palco para viver e aproveitar a vida. Em outras palavras, desfrutar da vida, gozar da vida. O que não parece possível após estar no caminho de Deus, cheio de restrições e proibições. Por quê? Muitos jovens eles estão então a pensar, louvado seja o nome de Jesus, e a dizer, no nome de Jesus, é que a igreja é cheia de regras, é cheia de regras e proibições. Permita-me dizer, meu irmão, minha irmã, aleluia, toda família tem que ter regras e proibições. Tu pode e não pode, tu deves e não deves. E todo homem deve ter regras e proibição. Por quê? Proibição, porque São Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo isso e que isso é mais nada. Estão equivocados. Louvado seja o nome de Jesus. Não é somente isso que Deus demanda. No nome de Jesus, porque se fosse assim, então Caim estava absolutamente certo. Ou Judas Iscariote. Deus diz o contrário para o jovem que pensa desta forma. A Bíblia diz: lembra-te de Deus, agora que você é jovem, antes de envelhecer, antes que os maus dias cheguem, dê a Deus seus melhores anos, os anos de tua juventude. Quando você tem a oportunidade de fazer algo para Deus, nunca diga: isso não está em meus planos. Isso não está na minha agenda. Eu não tenho nenhum desejo dessas coisas. Não é o que está escrito que eu escrevi para mim. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã, de diferente forma, de diferentes maneiras. Então, louvado seja Deus, não desperdice sua juventude longe de Deus, indo ao mundo. Não, Senhor. Lembra-te, diz o pregador, diz o sábio Salomão, ele disse: divirta-se, jovem, agora que você está cheio de vida, seja alegre, divirta-se. Não está dizendo perverta-se, diz que você deve divertir, uma diversão, aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo, não quer dizer que você tem que ir a uma discoteca, tem que ir como diz, a ter determinadas amizades que vai te levar fora dos contornos do Senhor. Em outras palavras, seja feliz, seja alegre. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aproveite o bem agora que você pode, que você tem força, que você tem vigor. Deixe-se levar pelos impulsos do seu coração e por tudo. Mas Salomão disse, Salomão foi claro, glória ao nome de Jesus, quando ele então expressa e disse: antes que se escureça o sol e a luz e as estrelas se tornem a vir as nuvens depois da chuva. Louvado seja Deus. Então, que você possa estar sempre disposto a servir a Deus. Faça o que é correto. Não entre dentro da atmosfera errada, porque lembre-se que de tudo que você plantar, você vai colher. Quer hoje ou que amanhã, você vai colher. Louvado seja o nome de Jesus. Então,
afasta da tua mente as preocupações, né? Elimina o sofrimento, porque até os melhores dias da juventude são vaidade. Dedica para Deus por completo o teu ser, teu coração. Então, Salomão, em Eclesiastes 1, ele disse que com toda a sabedoria que Deus lhe deu, mais riqueza que possuía e fama que ele tinha, realizações e prazeres que experimentou, incluindo a pecaminosidade, a conclusão de sua mensagem foi: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Isso foi o que ele disse. Mombrana disse que haveriam 3 coisas que o homem deveria ter cuidado: o dinheiro, fama e mulher. Salomão teve as 3. Ele desfrutou das 3 coisas e ele disse: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a fama, as riquezas e os prazeres aqui sobre o sol não é precisamente viver a vida. Tudo acaba em vaidade e aflição de espírito, diz o verso 8, capítulo 12. Então lembra-te, procura o teu Criador nos dias da tua juventude, louvado seja o nome de Jesus, antes que venha a velhice, antes que você já não tenha força para fazer o que você pode fazer hoje por Deus, ou para Deus. Então Davi disse numa ocasião: porque teu Senhor é minha esperança. Porque tua, Senhor, é minha esperança, minha segurança, a segurança da minha juventude. Foi mais ou menos isso que ele... Mas vamos ler em Salmo 71, 5. O Salmo 71, 5, ele diz assim, Salmo 71, 5. Ele diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Foi uma expressão extraordinária do próprio Davi. Jeremias, no capítulo 3, verso 27 do livro de Lamentações, Jeremias pôde expressar algo interessante também. Verso 27, ele diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Essa foi a expressão do profeta Jeremias. Então, em tempos de prazeres e experiências mundanas, é bom suportar o jugo de Deus, o jugo da juventude, o que é. Então, agora vamos ver o que é viver a vida ou desfrutar da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mensagem ao pródigo, parágrafo 63, Mombrana disse: e eu era recém-convertido, uma jovem veio e disse: irmão Brana, disse, que prazer você obtém da vida se você não fuma, não bebe, ou vai a shows, ou qualquer coisa. Veja a pergunta que esta menina fez para o irmão Brana. Louvado seja o nome de Jesus. Que esta moça fez para o irmão Brana. Aleluia. Então, disse: que prazer você obtém da vida se você não fuma? Então a pessoa pensa que prazer é fumar. Quando um cigarro tem mais de 4.000 químicos cancerígenos, aleluia, que a própria lei diz que fumar está estabelecido pela lei, que é nocivo. Nocivo quer dizer é veneno para a saúde. Então eles pensam que isso é algo, é prazer, um prazer, desfrutar da vida é fumar, ou beber, como eu disse. Beber cerveja, beber rum, cachaça, como você quer entender, aleluia, ou ir a shows, ou perverter o corpo. O anjo disse para Mombrana: nunca fume nem bebas, nem perverta o teu corpo, em nenhuma maneira, porque haverá uma obra para ti quando seja maioridade. Isso foi o que o anjo disse para Mombrana. E aqui esta menina, esta moça pergunta para Mombrana e disse:
Que prazer você obtém da vida se você não fuma, bebe ou vai a shows ou qualquer coisa? Poucas noites depois disto, cerca de 8 ou 10 pecadores vieram ao altar. Eu disse: eu tenho mais prazer nisto em 1 minuto do que você poderia ter no mundo em 10 anos. A Bíblia diz que quem ganha alma é sábio. Não há algo melhor que guiar alguém a Cristo, que é viver uma vida para Deus, uma vida rendida aos pés de Cristo. Quantos jovens não estão na prisão por atropelarem pessoas como diz no passo de pedestre, ou ter ou invadido o calçadão, ou ter impactado um carro frente a frente. O quantos já não morreram por estarem bêbados, drogados. Então veja as consequências. A juventude é uma idade perigosa, é justamente aí onde o diabo começa a trabalhar. Foi aí aonde a chamada Santa Inquisição também começou a trabalhar na mente dos jovens desde muito tempo. E não penseis que esse demônio, esse espírito está morto. Não, Senhor, esse espírito vai vir, vai querer então novamente adoutrinar, catequizar os jovens novamente, aleluia, para justamente preparar-se para uma guerra religiosa, a intolerância religiosa. Então veja, então o profeta disse: eu tenho mais prazer nisto em 1 minuto do que você poderia ter no mundo em 10 anos. Perdidos vindo a Deus, é nisto onde temos prazer. Cristãos vendo bebês recém-nascidos em Cristo vindo ao reino. Almas que são eternas, algo que é real. Parece que foi esse o pensamento dos anos 30. Isso aqui que eu estou a falar foi o pensamento dos anos 30 até a década de 60. Fumar, beber, ir a shows e assim sucessivamente. Quando chegamos nos anos 60 e 70, o lema da juventude era sexo, droga e rock and roll. A trindade do diabo, a trindade da perversão. Aí está, louvado seja Deus. Então, sexo, droga e rock and roll. E hoje, no século XX, glória ao nome de Jesus, século XXI, onde nós estamos já transcorrendo, qual é o lema dos jovens hoje? O lema é viver a vida. Aleluia. Porém, Deus diz: lembra-te do teu Criador. Aleluia. Viva a sua vida sem esquecer de Deus. Na mensagem Sedentos por Vida, Mombrana disse, no parágrafo 54, quando entrei no elevador, estava tão cheio de garrafas de uísque que você mal podia achar um lugar para ficar. E eu olhei aquilo, eu disse, olhei ao redor dessa forma e o operador do elevador me conhecia e ele disse, eles estão aqui. Eu disse, certamente é o que parece. Ele disse, este é um lugar cheio de bêbados. Irmão Brana, eu disse, não é horrível? Era algum clube, então, para começar, eles estão todos apodrecidos de qualquer forma. Há apenas uma sociedade, esta é a sociedade de Jesus Cristo. Você somente entra nele pelo novo nascimento. Suas outras sociedades podem estar bem, mas a verdadeira é Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Não há um melhor lugar para estar que aos pés de Cristo.
Isso foi a eleição de Maria que escolheu a melhor parte, nem mesmo foi a cozinha, foi estar aos pés de Cristo. Esta é aquela que molda caráteres e faz das pessoas o que elas deveriam ser. A sociedade de Jesus Cristo, e você somente entra nela pelo novo nascimento. Então, quando paramos no andar de cima onde estava meu quarto, eu desci, oh que coisa, você conseguia ouvir de cima e de baixo, por tudo ali, as piadas sujas por todo lado e a fumaça de cigarros fervendo. E eu comecei a caminhar pela sala e eu ouvi alguém perto do canto e eram duas jovens americanas, ambas usando aliança de casamento, com suas vestidas, com suas roupas de baixo. Ali vinham elas com uma garrafa de uísque cambaleando, uma sobre a outra, tendo um pouco de diversão. Diversão sadia é o que eles chamam. Não estou fazendo nada, eu estou só tomando uma cerveja ou um uísque. O marido em casa cuidando do bebê, talvez. É aí onde você entra em problema. Apenas um pouquinho de diversão sadia. É assim que chamamos isso. Isso é tudo, é o que chamamos os programas populares de televisão e toda esta propaganda aqui de uísque, cerveja e fumo e coisas. Este é o portão do inferno. Veja como estão a televisão e a internet. Uma podrição por completo. Já não há censura. Já não há censura. Já não há respeito pelas crianças, pelos jovens. É uma Sodoma e Gomorra em que nós estamos vivendo, em toda parte. Louvado seja o nome de Jesus. Os homens hoje estão interessados em audiência porque isso lhe produz muito dinheiro, sem interessar quem tem o que fazer danos. O índice de perversão, de homossexualismo e lesbianismo e outras ideias, glória ao nome de Jesus, aleluia, como ideologia de gênero, isso estão por multiplicar-se e a multiplicar a cada dia. A causa de quê? A causa justamente da delinquência paternal. Glória ao nome de Jesus. E a delinquência paternal gerou uma delinquência juvenil. Apoiado pela delinquência pastoral, formou então uma trindade diabólica de jovens pervertidos e caídos, desobedientes aos pais, sem respeito aos mais velhos, sem medir as consequências das coisas. Então, a Bíblia disse: aquele que amar estas coisas morrerá eternamente. Esta é a verdade. A alma que pecar morrerá. A Bíblia diz: a mulher que vive em prazer está morta enquanto está viva. Mulher que vive em prazeres está morta enquanto está viva. Diz a Bíblia. Esta é a verdade. Como a feminilidade está, essa doce, a maior coisa que Deus deu ao homem, fora a salvação, foi uma esposa. Ela era para confortá-lo, para ajudá-lo, para abençoá-lo e para consolá-lo e ser uma real companheira para ele. E hoje esta esposa disse: você sabe que ela não pode estar confortável daquele jeito. Bem, minha esposa disse: você sabe que ela não pode estar confortável daquele jeito. Bem, começamos a conversar sobre isso. Eu disse: querida, quando vou à Alemanha, eu disse, um espírito alemão. Ela é apenas uma americana, isso é tudo. E eu disse: quando vou à Alemanha, eles têm o espírito alemão, o espírito nacional. Quando vou à Finlândia, eles têm o espírito finlandês.
Quando vou para a Suécia, eles têm o espírito sueco. Quando vamos à África, eles têm o espírito africano. Quando viemos à América, eles têm o espírito americano. Por quê? Ela disse, nós não somos americanos. Eu disse, não. Eu apenas vivo aqui. Ela disse bem o quê? Eu disse, essa é a razão. Eles simplesmente têm o espírito americano. Nós somos chamados de religiosos para eles. Glória ao nome de Jesus. Mas nós somos cristãos, porque viemos da pátria celestial. Não somos americanos, brasileiros, portugueses ou de qualquer outra nação. Somos cristãos e devemos viver como cristãos. Aleluia. Vocês sabiam que as melhores conversões a Cristo é justamente na juventude? Aleluia. Existe um hino que diz, dê o melhor ao mestre, sua juventude e seu vigor. Dê-lhe o ardor de sua alma. Luta em prol da verdade. Vocês sabiam que 86% das conversões a Jesus Cristo são feitas antes dos 21 anos de idade? É isso que a estatística mostra. Louvado seja o nome de Jesus. O irmão Branham diz isso na mensagem, vem e segue-me. Sabe de uma coisa? 86% das conversões a Jesus Cristo são feitas antes dos 21 anos de idade. As estatísticas mostram isto. 86% dos que vêm a Cristo vêm antes dos 21 anos. Depois que você passa dessa idade, você se torna mais moldado ou estabelecido em suas maneiras. Ou é possível, claro, eles vêm aos 70, 80 anos de idade, mas é muito raro. A maioria daqueles que estão velhos servindo a Deus não vieram velhos, vieram jovens. São poucos os velhos, glória ao nome de Jesus, que vêm a Cristo a render seus corações a eles. Porque até dentro das suas medulas está como ali encravado o espírito religioso. Nasci nesta e morrerei nesta. Você se molda quando você é jovem. Você estabelece suas ambições para o que você quer ser. É quando você é jovem. E o que você está tentando conseguir na vida, você pensa nisto. E enquanto você pensa, claro, sua mente apresentando a sua mente por uma coisa desconhecida que domina a sua mente. Então, quando isto vem à sua mente, você fala que vai fazer aquilo, então suas ambições te levam a fazer aquilo. Veja a decisão do jovem rico, daquele jovem, do filho pródigo. Onde ele estava? Em casa. Tinha sido criado de uma forma correta, por pais piedosos. Quantos pais hoje piedosos que não têm dado motivos? Eles são exemplos com erros e falhas que eles têm, mas eles não têm dado motivo para determinado jovem, determinada moça agir de determinada maneira. Mas onde está o problema? O problema está nas más companhias. Quando se une com o companheirismo errado, quando começam a ver que o amiguinho, que a amiguinha, que o filho do fulano, do vizinho tal, ou que a irmãzinha da igreja é assim, que aquela mocinha, que os pais daquela mocinha não são tão extremistas ou legalistas como seus pais, sem saber que aquele pai liberalista está preparando seu filho não para o arrebatamento, mas para ser um mundano, não para ser um cristão, mas para ser um pervertido, porque não tem exemplo, nem testemunho, nem vida vivida para isso. Louvado seja Deus. Tom Branham disse, é apresentado à sua mente por uma coisa desconhecida que domina a sua mente. Então, quando isto vem à sua mente, você fala que vai fazer aquilo, e então suas ambições te levam a fazer aquilo.
o filho pródigo agiu da mesma forma. E o que foi que ele fez? Começou a ver os amigos, que ele queria conhecer o mundo, e veja as consequências da inconsequência dele. Fez com que o pai lhe desse parte da fazenda para que ele fosse para onde? Malgastar o dinheiro. Por que muito jovem hoje eles querem, glória ao nome de Jesus, sair com a fulana, sair com fulano, querem se ver? Eles não podem usar o dinheiro que Deus dá, um dinheiro santo que o pai, que a mãe suor para adquirir aquele dinheiro para comprar calça comprida? Para uma moça cristã? Isso não existe. Nossas moças não usam calça de homem. Que a Bíblia diz que é uma abominação isso. Mas hoje você vê até filha de pastor usando. E morando na casa dele. E ele não tem a moral. Ele não tem moral. Nem autoridade para corrigir isto. Billy Paul, quando quis fazer a coisa errada, Mombrana disse: você não pode fazer o que está errado e morar na minha casa, porque esta casa eu dediquei a Deus. Eu dediquei a Deus. E eu amo mais a Deus que você. Mas tem pais que amam mais os filhos que a Deus. Isso não é zelo cristão. Não, senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É bom um pai estar ao lado do filho lutar, buscando arrancar ele das garras do diabo. Amém. Buscando tirar ele da lama. Tudo bem. Mas se ele tem um espírito de porco e quer estar na lama, eu vou insistir com ele para que ele seja uma ovelha? Não tem como. A natureza dele é de um porco. Louvado seja o nome de Jesus. Se a natureza de uma moça, glória ao nome de Jesus, é viver uma vida completamente errada, e ela não quer nada, ela está ofendendo a minha fé, o meu Deus. E a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. O próprio Mombrana disse isso para Billy Paul: tu não pode fazer isso vivendo a classe de vida que tu vive, morando na minha casa, comendo do que os santos dão. Louvado seja o nome de Jesus. E veja as consequências que passou na vida de Billy Paul. Louvado seja o nome de Jesus. Então, jovem, pense muito bem. O filho pródigo, pelo menos, naquela pocilga, naquele chiqueiro, ele despertou. Mas por que ele despertou? Porque os amiguinhos o deixaram, o dinheiro acabou, as mocinhas o abandonaram, e ele foi ter então a comer junto com os porcos. Ali onde houve e voltou em si e voltou à casa do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Nunca é tarde para haver um despertamento e voltar e fazer a coisa correta. Na mensagem Deus guarda a sua palavra, Mombrana diz algo interessante também. Para as pessoas jovens, eu diria isto: se eu pudesse, nesta manhã, após o aniversário de ontem, com 48 anos nesta vida, uns 20 e poucos anos daquilo, cerca de 24 anos os tenho gasto para o Senhor Jesus, como um garoto com cerca de 23 anos de idade, e eu comecei a pregar o Evangelho. Eu cheguei ao Evangelho, eu tinha 15 anos, irmãos. Antes disso eu fiz muitas coisas erradas. Louvado seja o nome de Jesus, a qual ainda me lembro das coisas, muitas delas que fiz, porque ainda estou nesta humanidade. Mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo já, aleluia, eliminou cada partícula daquilo que eu fiz. Mas como ainda estou nesta dimensão, estou ainda a lembrar de muitas coisas erradas que fiz na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aos 16 anos eu comecei a pregar o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. No dia 6 de janeiro de 1981, eu cheguei aos pés de Cristo. No dia 31 de março de 1981, estava sendo batizado no batismo trinitariano. Louvado seja Deus.
3 meses depois, eu já estava na rua, louvado seja o nome de Jesus, com uma caixa de som, com um violão, glória ao nome de Jesus, e um microfone, saindo na rua sozinho, e nas esquinas, nas praças, nos campos de futebol, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E poder ver muitos jovens vir aos pés do Senhor, jovens que estavam escravos das drogas, jovens que estavam eram escravos do cigarro, escravos das coisas terríveis da vida, jovens que eram maltratados, jovens que foram até expulsos de casa depois que chegaram aos pés de Cristo. É assim, muitos pais preferem ver os filhos numa discoteca, nas drogas, do que ver eles servindo a Deus. Servindo a Deus. Então nós podemos observar, louvado seja o nome de Jesus Cristo, algo muito importante, o que o profeta então, ele então nos disse, louvado seja o nome de Jesus. Ele diz assim, louvado seja Deus. Ele disse, como um garoto com 23 anos de idade, eu comecei a pregar o Evangelho. E se há um lamento que tenho, um arrependimento, se eu pudesse apertar um botão nesta manhã e pudesse voltar à fabulosa idade de cerca de 16 ou 17, eu só gostaria de fazê-lo por uma coisa só, é servir a Cristo. Hoje eu não tenho mais aquele impulso, aquele vigor que eu tinha aos meus 16 anos. Quando eu podia sair e voltar, e chegava à minha casa, às vezes até 1h da madrugada. Glória ao nome de Jesus, e evangelizando e pregando, ou nas vigílias com a juventude, com eles, jovens que eu mesmo tinha guiado a Cristo, e ali junto nós podíamos compartilhar e falar de Cristo, desfrutar da bendita e abençoada palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, pela graça de Deus, estamos aqui hoje a levar este evangelho, a levar esta mensagem, buscando alcançar o eleito do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então o profeta de Deus disse, se Deus me desse a oportunidade de apertar um botão e voltar à minha idade de 16, 17 anos, somente para servir a Cristo, eu faria outra vez, mas somente por isso. Agora eu pergunto, e você, jovem? E você, moça? O que você tem feito desde quando você chegou a Cristo? Quantas almas você ganhou? A quantos jovens lá na faculdade, lá na escola, você falou de Cristo para eles? Ou é que você tem vergonha de expressar sua fé? Louvado seja o nome de Jesus. A quantos jovens ficaram impactados com o teu testemunho? Louvado seja o nome de Jesus. Mombrana disse, se você não está ganhando almas para Cristo, você trouxe reprovação sobre a palavra. Porque é seu dever receber de graça a palavra e transmitir de graça a outro. Louvado seja o nome de Jesus. E ele disse, se há um lamento que tem, um arrependimento, se eu pudesse apertar um botão nesta manhã e pudesse voltar à fabulosa idade de cerca de 16 ou 17, eu só gostaria de fazê-lo por uma só coisa, esta é servir a Cristo. Isto é o que significa servir somente a Cristo. Deus, o qual conhece meu coração, sabe que essa é a verdade, só servir a Cristo. Tem muito velho hoje que estão sonhando, e se tivesse a oportunidade de voltar àquela juventude, mas não seria para servir a Cristo. Seria para continuar a fazer as mesmas baixarias que eles fizeram quando eram jovens.
E essa é a razão pela qual estão velhos e com o pé no inferno, se não renderem seus corações a Cristo. Então você que está nessa flor da idade, que você está como diz, na primavera, no palco da juventude, então aproveite essa oportunidade, essa idade que Deus te tem dado para você ser um cristão, uma cristã, ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Que você não seja um esquenta-banco, que você não seja um mais no meio do grupo, que você não seja um espectador numa igreja, numa fé, mas que você seja, aleluia, que você seja um aplicador da palavra em vossa vida. Siga o profeta na mesma cita, disse: eu nunca vi nada ou pensei em nada que alguma vez se comparasse com esta bendita âncora de Cristo em meu coração. Eu não conheço nada, tenho viajado pelos mares, voado pelos ares, já vi todas as vistas que o mundo tem, já vi os 7 mistérios do mundo, já vi os 7 pontos de destaque, ou melhor, do mundo, já vi todos os lados da montanha, bem de perto do mundo. Eu sou um caçador, já cacei em todos os tipos de nações, já fiz tudo, pesquei, andei a cavalo, já acampei, já fiz tudo o que sei fazer. E eu vou dizer isso, tudo isso colocado junto, na forma, nenhum pontinho comparado ao amor do Senhor Jesus Cristo. Comparado ao amor do Senhor Jesus Cristo. Deus, nesse pouco ministério, me tem permitido viajar por muitos lugares. Lugares extraordinários, montanhas, vales, aleluia, rios, pescar, caçar. Deus me permitiu, aleluia, conhecer diferentes companheiros e irmãos de diferentes países. Já vi tantas coisas que você fica com a boca aberta de ver, construções, nações e tantas coisas que você já viu. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tudo isso é vaidade, é vão. Tudo isso um dia será cinza sobre a planta dos nossos pés. Nada disso é comparado, ou poder-se-á comparar, com a excelsa e gloriosa glória do Senhor. O profeta de Deus disse: o que eu poderia fazer, o que eu poderia, sim, são estas criancinhas aqui. Ele chamou os jovens de criancinhas. Eu tinha as minhas namoradinhas e penteava o meu cabelo para baixo. Você sabe que o Mombrana, ele se converteu já com quase 15 anos de idade, ou com 15 anos, não falta a minha memória. Então ele também fez coisa errada. E ele diz aqui, o que eu poderia fazer, o que eu poderia, se são estes rapazes aqui, eu tinha as minhas namoradinhas e penteava o meu cabelo para baixo e colocava o para-brisa do meu carro para trás e saía para o meu encontro. E eu pensava, mas aquilo simplesmente não satisfazia. Estava faltando algo o tempo todo. Por mais que um jovem, louvado seja o nome de Jesus, beba, fume, se drogue, faça isso, ele sempre continuará sentindo, entende, uma insatisfação. Por mais que uma moça não queira ser uma mulher, mas queira ser um homem, adquira um espírito de homem, e até possa viver como uma mulher, ou um rapaz como um homem, mas isso jamais vai lhe satisfazer, porque isso é perversão. Isso jamais, no nome de Jesus, vai preencher aquele ladinho, aquele cantinho dentro da sua alma, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra na vida do moço, de uma moça, ele transforma, ele muda aquele jovem, aquela moça, aquele rapaz,
por completo. Então, Mombrana disse, e eu via uma garota com lindos olhos castanho, e isto, você sabe como você se sente. Como jovem, eu pensava que era apenas aquilo, se eu simplesmente pudesse ter um encontro com aquela jovem dama, isso levaria toda a minha ansiedade, aquilo simplesmente ficaria resolvido. Eu tinha um encontro com ela e saía com ela, em 15 minutos já estava de olho em outra pessoa. Aquilo não satisfazia, e esta não é a condição dos muitos jovens hoje. Quantos jovens que vão em encontro nacional de jovens, em reunião de jovens, mas eles não vão ali para ter uma experiência com Deus. É uma minoria que vão para ter uma experiência com Deus e buscar a Deus. Muitos deles, seus interesses estão enfocados em conhecer uma boa namorada, ou ver quantas moças olhou para ele, ou quantas estão, como disse, no perfil dele ou no perfil dela. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto os jovens são como o colibri, ou como diz ali o beija-flor, então fala com uma, fala com outra, e fala com outra, está ali como disse que pescando em rios diferentes, para ver qual delas é que vai satisfazer ele, e assim sucessivamente. Quando isto é perversão, isso está completamente errado. Quando o próprio profeta diz que quando um jovem assume um compromisso com uma moça, ele está potencialmente casado com ela, e aquilo não pode ser quebrado. Isso diz a mensagem. Louvado seja o nome de Jesus. Mas hoje existe muito poucos pastores interessados e preocupados em dizer a verdade para os jovens e mostrar para ele a mensagem nua e crua. Eles querem fazer a coisa fácil. Eles querem dar para eles, louvado seja o nome de Jesus, uma mensagem parcial e não uma mensagem integral como tem que ser. Então o profeta de Deus disse, aquilo simplesmente ficaria resolvido. Eu tinha um encontro com ela e saía com ela, em 15 minutos já estava de olho em outra pessoa. Aquilo não satisfazia, mas aquela hora bendita, bendito seja o seu nome, lá embaixo num velho galpão de carvão, no fundo da construção, ajoelhado, em um velho saco de capim, em um beco onde eu me ajoelhava, ali embaixo no chão molhado, e dizia, Senhor Jesus, podes tu fazeres algo por mim? Aleluia. Veja quando um jovem em sinceridade adquire uma experiência com Deus. Veja a expressão do profeta. Louvado seja o nome de Jesus. Quando ele mesmo disse, mas aquela hora bendita, bendito seja o seu nome. Aleluia. Ele disse lá embaixo num velho galpão de carvão, no fundo da construção, ajoelhado em um velho saco de capim, em um beco onde eu me ajoelhava ali embaixo no chão molhado e dizia, Senhor Jesus, podes tu fazeres algo por mim? Foi aí quando a paz que excede a todo entendimento, há 24 anos ancorou aqui neste meu coração. E disse, isso vale tudo que existe neste mundo inteiro. Eu nunca vi nada que se comparasse com isto. Não há nada melhor que lembrar-se do nosso Criador na nossa juventude, para assim poder servir-lhe e dar-lhe ao Mestre os melhores anos da nossa vida, irmãozinhos. Não há nada melhor que pudéssemos fazer que entregar a Deus e render a Ele toda a nossa força ao Senhor. Oxalá que este pensamento, que esta meditação possa
ser uma bênção para vós, para você que está a me ouvir. Em nome de Jesus. Talvez você está divagando aqui e ali, está entre duas águas. Talvez você se sente triste, sozinho, sozinha. Glória ao nome de Jesus. Talvez você percebe que não tem mais jovem com quem você possa dialogar, mas eu quero dizer para você, aleluia, mas você tem Jesus, você tem o jovem Jesus, você tem o mestre dos mestres, o príncipe dos pastores. Aleluia. Renda seu coração, seu corpo, seu espírito, sua alma. Tome uma decisão na sua vida de uma vez. Faça aquilo que o profeta disse. Ele errou, ele falhou. Aqui está ele mesmo a expressar. E há muitas pessoas que dizem que o profeta nunca errou, nunca falhou. Glória ao nome de Jesus. Ele era humano como você e eu também somos humanos. Talvez você tenha feito coisas erradas. Talvez com pensamentos vulgares. Talvez você tenha visto o que não deveria ver. Talvez você tenha pensado, louvado seja o nome de Jesus, o que não deveria pensar. Talvez você falou o que não deveria falar. Talvez você tenha dado mais valor aos seus estudos. Você tem se esforçado mais para os seus estudos por ser alguém do que ser um cristão. Talvez você se está preparando para ser um médico, um engenheiro. Talvez você está se preparando para ser um construtor, alguém importante amanhã na sociedade, que ganha um bom dinheiro, mas você não está preparado para ser um cristão, para ser um filho de Deus, para o rapto, para ter uma experiência com Deus. Pare e pense, analise. Não crê você que é tempo de você parar e pensar e dizer: Jesus, aqui estou. Aqui estou. Aqui estou, tenho a minha vida, sou jovem, Senhor. Ainda posso, Senhor, fazer alguma coisa. Não quer você, neste momento, nesta hora, tomar uma decisão na vossa vida, no teu coração, e parar aí e dizer: Senhor, aqui está. Quando Mombrana disse, aleluia, mas aquela hora bendita, aleluia, lá embaixo no velho galpão de carvão, aqui está. Esse pensamento, isto que o nosso profeta falou, de uma experiência com Deus, não de reunião a reunião, e mais aqui, mais ali, e tá bem, dá um curso, tem uma gincana, tá bem, tem uma competição, tá bem, isso tudo está bem, mas o melhor é ter uma experiência com Deus, é o melhor. Então o profeta, ele foi claro quando ele disse, foi ali naquele galpão, naquele velho galpão de carvão, no fundo da construção, ajoelhado, em um velho saco de capim, em um beco onde eu me ajoelhava, ali embaixo no chão molhado, e dizia: Senhor Jesus, podes tu fazeres algo por mim? Porque você aí mesmo onde você está, não inclina a sua fronte, inclina-te diante do Senhor, porque você não se lembra dele agora, nesse momento. Cumpra esse versículo 12:1 que diz: lembra-te do teu Criador. E pergunta para ele agora, neste momento. E pergunta: Senhor Jesus, podes tu fazeres algo por mim? Podes tu fazer algo por mim, Senhor? O Senhor conhece a minha vida, o meu ser, todo o meu ser. Louvado seja Deus. E o profeta de Deus disse, foi aí quando a paz que excede todo entendimento veio a ele, glória ao nome de Jesus, e mudou a sua vida por completo. Por que não oramos juntos neste momento?
Aí onde você está, inclinemos nossas frontes. Pergunte agora e diga: Senhor Jesus, podes tu fazeres algo por mim, Senhor? Tu conheces o meu caminhar, tu conheces a minha vida, meu pensar, meu agir, minhas ambições, minhas metas, meus sonhos. O Senhor conhece todos eles. E o Senhor sabe a minha condição, a minha vida como está. Mas será que tu podes fazer algo por mim, meu Senhor? Será que tu podes mudar a minha vida, mudar o meu lamento em alegria, em baile de felicidade e alegria? Ou pergunte para Ele: meu Pai, Senhor Jesus, neste momento, ante a tua inefável e gloriosa presença, eu creio, Jesus, que há jovens, Pai, que estão ouvindo a tua voz, a tua palavra, e estão cônscios, estão conscientes, Jesus, que existem coisas erradas em sua vida, em seu ser, em seu coração, coisas que estão a fazer, coisas que estão fazendo, coisas que fizeram, mas que neste momento estão a perguntar a Ti, Jesus. Tu podes fazer algo por ele. Quando aqueles leprosos chegaram, o Senhor, Jesus, eles perguntaram: Mestre, queres Tu fazer-nos limpo? E Tu disseste: eu quero. Senhor, eu sei que Tu está disposto, Senhor Jesus, a mudar, a transformar, a moldar o caráter, a perdoar, a limpar a este moço, a esta moça, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que eles deixem esse espírito religioso e assumam um compromisso nítido e claro contigo de viver uma vida, Senhor, completamente rendida em Tuas mãos, Senhor. Tenho a plena certeza que se eles, Senhor Jesus, se renderem em Tuas mãos, a sua vida mudará, serão verdadeiros filhos obedientes, submissos a Ti e obedientes aos seus pais. Em nome de Jesus Cristo, perdoa-lhes, limpa com sangue, com este cloro santo, Pai, que é o Teu sangue. Em nome de Jesus, suplico-Te estas bênçãos para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus vos abençoe, meus amados, e Deus vos guarde.